Olá, gente de luz, tudo bem com vocês? Hoje, então, a gente vai fazer essa live especial para ensinar como controlar a ansiedade usando o Japamala, essa ferramenta poderosíssima que nos auxilia. Existem várias formas, né, de controlar a ansiedade. Essa busca aí já tem alguns anos que eu estou fazendo para aperfeiçoar os meus atendimentos e também no passado, algumas ferramentas que eu utilizei foram bem úteis para mim no momento da minha vida que eu passei por este problema que é a ansiedade, né? Então na live de hoje a gente vai mostrar para vocês como que vocês podem usar o Japamala para ajudar vocês nesse processo aí de controlar a ansiedade. Espera mais um pouquinho para ver se o pessoal tá entrando. O mais bacana de tudo é que quando a gente tem várias ferramentas para nos ajudar a solucionar alguma coisa na nossa vida, é muito mais fácil, né? Sempre dizem que o conhecimento é libertador. E é bem verdade isso, né? Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente domina algumas coisas, as coisas ficam mais fáceis pra gente, né? Mas a gente consegue usar o que a gente sabe ao nosso favor. E a ansiedade não é diferente, né? Quando a gente consegue usar as ferramentas certas, a gente tem mais sucesso, né? E o mais bacana é que a gente pode escolher, né? Aquela que mais nos afiniza, né? Então, por isso que eu tô fazendo, nesse período aí, várias... Ai, ela já entrou. Várias lives e aulas, né, para explicar para as pessoas. Vamos ver que ela tá pedindo para entrar. Como é que eu faço aqui? Peraí, só um pouquinho. Tá. Vamos ver se ela vai conseguir. Então, quando a gente tem mais ferramentas, né, a gente consegue. Oi, Andressa, tudo bem? Tudo? Tá me Tudo? ouvindo bem? Sim, tu também tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo bem. Que bom. Não, eu tava começando aqui falando aqui um pouquinho da ansiedade, né? Que a gente está trazendo mais essa ferramenta aí para o pessoal poder usar. Quem se afinizar com ela pode usar, que vai ser uma ferramenta bem útil, né? Tem várias Sim, formas de controlar a ansiedade, né? Como eu estava falando aqui, a gente vai trazendo aqui para as pessoas, né? Para elas irem conhecendo e saber que tem como controlar a ansiedade, né? Tem como fazer isso, isso. exatamente. Aham. Entrou Então, mais alguém? Boa noite. eu acho Noite. que podemos começar, então. Sim, sim, Eu sim. já vou começar falando do Japamala, então. Meu nome é Andressa, né? Para quem não me conhece, eu tenho o Insta Os Malas da Japa, que é onde eu estou divulgando o meu trabalho de, enfim, de confecção dos Japamalas. E eu produzi meu primeiro japamala já faz alguns anos, né, de uma forma bem caseira. E na época até eu já tinha comentado numa outra live, eu até não fiz ele da forma que ele é originalmente, né? Na época eu nem sabia que ele tinha que ter uma conta central, depois das 108 contas que ele teria que ter uma, que é o Meru, que a gente chama, né? E Mas, enfim, na época eu tive muita vontade de fazer. Eu tinha alguns materiais, eu fazia filtros dos sonhos na época, e eu tinha algumas sementes de açaí, então resolvi montar o meu primeiro japamala. E desde então eu venho utilizando ele na prática de mantras, né? De decretos e intenções, enfim, dos sutras também. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês então o que é o japamala.
e depois a gente vai falar um pouquinho daí como a gente utiliza ele, então. E depois a gente tem umas perguntas, né, Ana? Daí tu vai me Isso, ajudando aí isso as aí, perguntas que eles colocaram na caixinha para a gente responder. isso aí. Então, o Japamala, ele é de origem, né, são os budistas e os hinduístas que utilizam eles nas práticas meditativas, né, para fazer os sutras, então, como eu falei, os mantras, que é o que eles chamam de japa, né? A palavra em sânscrito japa, origem jap, ela quer dizer sussurrar e murmurar. Então é justamente esse ato deles falarem os mantras, né, em forma de sussurros, enfim. E o mala em sânscrito quer dizer um cordão de contas, né? Que então é isso aqui, as 108 contas. Esse aqui é um pequenininho que eu fiz hoje até, que é uma pulseira. Mas então, o japa são os mantras que a gente pronuncia, que a gente sussurra, e o mala é o cordão esse que a gente faz com as contas para poder utilizar na hora de fazer os mantras, né? Quantas contas tem Então, esse? esse aqui tem 27. Ah, daí Ele tem que. originalmente ele é o 108, mas também pode se fazer as divisões do 108, ou metade 54, ou dividido por 4, que daí ficam os 27. Daí teria que fazer 4 voltas, vamos dizer assim. É, 4 vezes para fazer uma vez o 108, né? Ah, tá, legal. Então, o Japamala ele traz essa integração do que é o físico com o espiritual, né? Então, o físico é o cordão de contas e a prática espiritual seria a entonação dos mantras, né? Hum, E para os budistas e para os hinduístas, o número 108 ele é considerado um número sagrado. Por isso que os Japamalas são feitos de 108 contas, né? O número 10, ele significa o todo, né? Como algumas pessoas chamam, Deus, o universo, o arquiteto do universo, né? Enfim, falam de várias formas em diversas culturas e religiões. E o 8, ele é o número do infinito que integra, então, o espiritual com o material. Então, por isso que para eles o 108 ele é muito sagrado. Também hum. o vocabulário sânscrito, ele tem 54 fonemas femininos e 54 fonemas masculinos, que aí também forma o 108, né? No yoga também, eles têm uma representação de 108 caminhos que convergem, né, numa conexão no nosso chakra cardíaco. Então, Hum. são 108 caminhos de energia que convergem no chakra do coração. Então, para Não eles, é à por isso toa que é 108, então. isso, para eles mantrar 108 vezes tem um significado de muito Uhum. poder. Tu repetir 108 vezes a mesma coisa tem um significado sagrado para eles, né? Então, por Sim. isso que mesmo se a gente tem o de 54 ou o de 27, digamos, o ideal, recomendado, né, é sempre que a gente faça pelo menos as 108 vezes, né? Repita ou 2 vezes ou esse pequenininho 4 vezes, né? Hum, show. Ai, muito show, muito legal isso. Quando eu conheci o Japamala faz muito tempo, assim, que. E eu também fiz um, né? Lembra da tua última Tu live? falou. Aí Uhum. eu não sabia, eu fiz com pedrinha de. Como é que é aquelas. Não é miçanga, é de acrílico, né? E eu Isso, fiz aqui. porque é de curiosa e a gente não entende muito bem, né? E aí eu fiz o cordão assim, né? Mas o que valeu foi a intenção, né? A Mas depois que eu intenção, peguei. então. É. E aí depois eu comentei contigo, né? Porque eu ainda não tinha achado um que tocasse assim, ah, esse aqui que eu quero. E daí depois que tu me falou que tu fazia, e eu sei a tua história como terapeuta, sei como é que é o teu trabalho, é muito sério. Eu sei que tu ia fazer assim com uma energia muito positiva, né? Isso eu levo muito em consideração. Aí eu disse, "Não, vou fazer o meu com a Andressa." Ai, não sei se a gente já E faz a pergunta, tu quer falar mais? Acho que tem mais alguma coisa, não sei. Se quer.
Sim, eu vou falar do material, né? Que nem tu Não, falou tá. agora do acrílico, né? Isso. Eu uso a princípio sementes de açaí, porque eles originalmente, os budistas e os hinduístas, eles sempre utilizavam ou sementes, né, de árvores que eles consideram sagradas, ou de contas de madeira, ou então de pedras naturais, né, de cristais mesmo, né, porque esses materiais são materiais que eles impregnam uma energia, né. Os próprios Hum, cristais, eles já têm a sua propriedade, né, e as sementes são coisas que vieram da terra, né? E madeira também, né? Algo, coisas que venham da natureza. Então, eles sim. não utilizam materiais assim que sejam, digamos, sintéticos. Sintético? Hum, Algo sempre é voltado para algo. Então, eles utilizavam inclusive sementes de árvores que para eles eram muito sagradas, né? Então, hum, eu utilizo as sementes de açaí, que é algo que a gente encontra bastante aqui, contas de madeira também, né? Tipo esse aqui que eu fiz, o meru dele é de madeira. Esse aqui que é o Meru, né? E isso, o teu é Hum, maiorzinho. é. E a ideia também depois é eu começar a fazer alguns de pedras naturais também, né? Que eu gosto bastante, eu adoro cristais, né? Trabalho Também com gosto. os cristais na aplicação do Minha vida. reiki, enfim. Sim. E então a ideia também é fazer de pedras preciosas, né? Daqui a um tempo. Sim. Então, a intenção sempre é que seja com material, até porque como a gente vai utilizar ele para fazer o mantra, né? São Uhum, materiais que absorvem a energia, né? Eles ficam com a energia sim. impregnada. Show. Então, Sim. isso. Só que daí vai ter que ter mais cuidado, né? Porque esse aqui, claro, a gente cuida, mas aí pode se cair no chão, tá? A gente tem que cuidar para não deixar cair, porque é Sim. um elemento sagrado, né? Porque a gente está colocando Uhum. a nossa energia, a gente tem que ter um certo respeito, né? Não deixar em Sim. qualquer lugar, né? Com Deixar ali certeza. certinho, no lugarzinho. Mas pode acontecer de cair. E com os cristais a gente vai ter que ter mais cuidado, né? Porque se É, quebra o cristal, né? A gente tem que descartar, né? Porque daí ele tem já que cumpriu a função dele, né? Então tem isso. que ter mais cuidado, né? O meu ou esses, eu tenho um outro pequenininho desse, que esse até é uma encomenda que eu fiz para hoje, né? Uhum. Mas eu tenho um pequenininho desse que fica no meu Buda. E normalmente o meu mesmo de que eu utilizo, eu sempre guardo dentro de um saquinho vermelho que eu tenho, né? Eu Sim, sempre, os que eu, japamalas que eu faço, eu sempre mando com um saquinho também, que a pessoa já sim. pode utilizar. Normalmente é dourado ou branco, alguma coisa assim. É o meu Mas, adorado. mas a gente tem que guardar ele, ele é um objeto sagrado, né? A gente tem que ter um cuidado e um respeito com ele, né? Então a gente Sim. tem que cuidar para não. A minha mãe já teve um, ela ganhou um de Dia das Mães agora, ela ganhou um ano passado, e esse ano ela ganhou um outro de Dia das Mães também, porque ela adora japamala também. Mas ela já teve um que o cachorro da minha irmã achou ele, conseguiu pegar em cima da cama e destruiu. Oh, Ela tinha deixado em cima, esqueceu de guardar, deixou em cima da cama. Então, e aí assim, daí depois que destrói ele, daí que nem tu falou, né? Daí ele perdeu, ele cumpriu a função dele e a gente tem que, que nem eu te né, ou falei, pegar o que sobrou, ou se é de pedra preciosa que quebra e não tem como. Aí tu tem não que tem como desfazer aquela, tu recuperar. vai ter que, e aí tu vai ter que refazer um novo, né? E daí as Então, que é não, as que estão cuidado. inteiras, dá para aproveitar, não? Sim, daí sim. Daí a gente Ah, faz a limpeza, né? Até é importante isso também, eu sempre mando algumas instruções, mando a história do Japamala, né? Que nem tu recebeu lá sim. o PDF. E aí eu sempre oriento que se faça a limpeza, então, com incenso, na fumaça do incenso, né? Sempre antes de utilizar ele para depois tu começar a prática dos mantras, né? Pode fazer a limpeza com uma pedra também, um cristal, né? Eu sempre coloco o meu aqui, ó, em cima dessa drusa ou pertinho Ah, dessa uhum. ametista, ó. Ametista. Não tem que Sim, ser o incenso. isso. Pode ser também. Ah, pode. Colocar, se quiser energizar ele no sol,
na luz da lua também, só que, claro, sempre com cuidado, né? Porque a gente não molha ele, né? O fio que eu faço ele é um fio encerado e ele sempre vai ter o tássel aqui. Então é ideal que a gente tenha o cuidado porque a gente não precise molhar ele, né? Mas Sim. com incenso, energizar no sol, energizar com cristais, tudo bem tranquilo. Que show. Nossa, muita. É bastante informação, né? A gente Sim. vai ver sobre a meditação, né, com o Japamala, né? Como é que a gente vai fazer. Não sei se eu tô pulando Sim, etapa. então, eu utilizo ele há bastante tempo, né? Uhum. E como a gente está falando aí, trouxe o assunto, a utilização dele para a questão da ansiedade, né? Eu sempre fui ansiosa, né? Em algumas épocas fui ansiosa além da conta, né? Já fiz terapia com psicólogo por 8 anos, já fui em várias outras terapeutas de práticas integrativas, né? E comecei a minha história nas práticas integrativas através do Reiki, já lá em 2007, foi o meu primeiro curso de iniciação no Reiki. E sempre busquei formas mais alternativas, né, de tratamento, enfim, para a gente conseguir controlar a ansiedade. Já tive momentos que eu não consegui, e aí tive que ir para a alopatia, né? Foi necessário, Educação, relutei, relutei, mas educação, fui, né? né? É. É. E isso acontece e eu vejo que é uma coisa bem comum, né? Não sei se eu posso dizer que é normal, mas é algo muito comum. Normal não é, comum. Principalmente é comum, é. E É. principalmente nesses últimos anos, eu percebo, pelo menos com as pessoas que eu falo, que vem aumentando muito isso, né? E o que eu observo, assim, da minha história, né, do que aconteceu comigo, a gente acaba entrando numa rotina louca de trabalho, que é dar conta de tudo, e aí a gente não tem o nosso tempo, né, É a de cuidar da característica do gente, ansioso, né? Ele quer dar conta de tudo, ele tá por dentro de tudo. borbulhando, às vezes ele tá sereno por fora, mas por dentro tá assim, né? Eu sei porque eu passei por isso também, Vulcão. inclusive me tornei terapeuta por causa da ansiedade. Então, comecei a É. buscar para mim e acabei me apaixonando pelas terapias integrativas, que foi o que me ajudou, porque a alopatia, que é a medicação, a psicólogo, ajudava, mas não me ensinava como lidar com a Isso. ansiedade. E eu senti essa Porque, necessidade de buscar algo que eu conseguisse controlar, porque o que eu ouvia é que não, e eu tive ainda síndrome do pânico, uhum, que é mais junto. um estágio mais avançado da ansiedade, né? Que é bem desafiador assim passar por isso. Uhum. E aí o médico olhou para mim e disse assim: tu vai ter que te acostumar com isso pro resto da tua vida. Eu tenho uma paciente que há 10 anos ela toma medicação para isso. Imagina. Eu olhei para ele e falei assim: não, isso não é para mim. Não me conformei com esse diagnóstico. Não estou aqui, Deus o livre, desmerecendo nem os médicos, nem Sim, psicólogos. Tem pessoas maravilhosas que eu conheço da área, tanto dos médicos, tanto dos psicólogos. Mas no meu caso específico, eu me encontrei foi com a terapia holística, né? Que foi ali que eu comecei a me conhecer, porque até então eu não me conhecia. E isso eu falo legal. muito para os meus clientes. O autoconhecimento é a chave, para mim foi a chave. E eu vejo assim que eu acho que é a chave para as outras pessoas também, porque quando a gente se Sim. conhece, a gente começa a aprender a lidar com a gente mesma, começa a aprender o que provoca essa ansiedade, quais são as situações que eu devo evitar Que a neste gente tem momento que para me buscar. fortalecer. É. Uhum. Isso. Porque às vezes não são nem coisas de agora, né? Muitas vezes essa ansiedade ela vem acumulando, são coisas que aconteceram às vezes na infância, na adolescência, E e aí até tu na vai gravidez. somatizando na gravidez, e aí tu vai somatizando e chega um momento que tu não Sim, aguenta mais, né? Tu vai, o sim. pote enche e tem que sair, o teu corpo vai de alguma forma achar uma maneira, né? E Sim.
quando eu tive a questão da ansiedade que pegou bem forte, eu tive as crises de ansiedade, que é tipo, o corpo ele te dá um alerta que tu precisa parar, né? Ele Sim. faz tu parar. Ele faz daí tu prestar atenção no que tá acontecendo. Tu acha que vai morrer, né? Quando tu não Isso sabe o que aí. que é ainda, né? Tu acha que tu vai morrer. E aí tu é obrigado a parar. E aí, ok, muitas vezes tu tem que ir para medicação alopática, né? Como aconteceu comigo na época. Tomei por um tempo, mas eu também não me conformava como tu, assim, eu pensei, não, eu não quero tomar isso por muito tempo, não quero ficar com isso, né, dependente disso. Foi uma coisa que foi necessária por um tempo, e aí eu busquei outros meios para entender por que que eu cheguei àquele ponto e o que que eu podia fazer, né? É, eu, Então, é eu fui verdade. buscar outras formas, assim. Sim. Eu vejo assim que a medicação depende do caso. Quem tem que avaliar é o médico, né? A gente nunca, né, pode Claro. dizer O diferente disso. psicólogo, o psiquiatra, né, junto. Psiquiatra, né? O psicólogo não dá medicação, mas psiquiatra Sim, sim. mas Então eles têm que indica, avaliar. orienta. Eles têm que avaliar. Então, assim, a medicação tem casos que é necessário. Às vezes a pessoa tá tão Uhum. desalinhada, tá tão desalinhada no sentido assim, tá tão perturbada com isso, que às vezes a medicação é para dar aquela acalmada, baixar aqueles hormônios que estão ali borbulhando, né? E é para ser uma coisa assim de pouco tempo, uns 6 meses, quem sabe. Mas se isso persistir, é que não, a pessoa não está indo na causa da ansiedade. E aí que entra a questão terapêutica, né? O que a terapia Sim, faz? Ela faz a pessoa ver aonde que está causando essa ansiedade. Ela pode continuar com a medicação. Eu já tive clientes que diminuir a medicação e até na questão da insônia, porque a ansiedade também dá insônia, né, em algumas pessoas. Eu sim. tinha insônia também. Uhum. Então, aí, Eu tive também, sim. com a prática das terapias e das ferramentas que a gente está trazendo aqui para o pessoal gratuito, as pessoas começaram até a diminuir a dosagem. Eu tenho uma cliente que ela não toma mais ansiolítico. Já faz Uhum. quase uns 8 meses que ela tá, mas ela tinha uma questão bem forte. Então, mas cada caso é um caso, né? Tem Cada caso é pessoas um que em caso, exatamente. pouco tempo já conseguem, É isso é com que orientação médica, já conseguem se libertar, mas nem todas, algumas têm mais tempo. é isso é que a busca no autoconhecimento da observação vai te trazer, né? Porque daqui a pouco tu vai ver que tu vai conseguir ir na Sim, causa daquilo ali que te traz ansiedade e tu vai conseguir ir trabalhando aquilo, né? E eu vejo assim que pelo menos para mim, a meditação ela é uma ótima ferramenta, né? E quando a gente está muito ansioso, eu já tive amigas que me disseram, não consigo meditar, não tem jeito de meditar, porque daí a cabeça fica, né? Ou as pessoas têm muito aquela ideia que, que se disseminava antigamente, que a meditação era só tu sentar e não pensei em ficar nada. ali observando e não pensar em nada, né? E realmente, para uma mente ansiosa, eu sei que isso é quase que é uma coisa impossível de se imaginar, né? Eu diria que é quase uma tortura para a pessoa, né? Tu tem que dizer para ela que ela vai ter que sentar agora, ela não vai pensar em nada. Isso não existe de imediato, assim, né? Então eu fui, enfim, vendo vários tipos de prática que tem, né? Inclusive descobri na época que eu fazia yoga a meditação ativa, né? Que tu pode fazer ela meditando e caminhando, né? Te movimentando, que isso aí também ajuda o teu corpo e a tua mente a relaxar, ele não se sente naquela tensão e naquela obrigação de que tu vai sentar e não pensar em nada. E muitas vezes, para mente ansiosa, tu só ter que sentar, daí começa a doer alguma coisa, daí tu começa a pensar em outras coisas, e daí tu começa a te cobrar porque tu não tá conseguindo relaxar. Aí tu começa a te Sim, cobrar porque tu tá sentindo dor. E aí tu não persiste isso. na prática, Uhum, né? Que não é o que a gente quer, né? A gente sim. quer conseguir persistir na prática. Então fui vendo que tem várias maneiras assim da gente conseguir exercitar, começar a treinar a meditação, né? E a meditação ela te traz a observação do teu corpo, dos teus pensamentos, né? Que a ansiedade, uma das coisas é a gente ficar pensando muito no futuro, em várias coisas que vão acontecer e muitas vezes não chegam a acontecer, mas a nossa mente fica
criando e matutando, né? Sofrendo por antecedência. Tu começa a te acalmar mais, né? Com os mantras que a gente utiliza, tu começa também a dar, digamos assim, a alimentar a tua mente com coisas positivas, né? Com outras informações do que aquela que ela fica te trazendo, né? Porque a nossa mente, ela normalmente ela nos traz coisas repetidas, né? Ela está sempre trazendo coisas que a gente já conhece, ou que a gente acha que vai acontecer, ou que aconteceram uma vez a gente acha que vai acontecer de novo. Então, com a meditação, tu consegue ir trazendo essa clareza, tipo, limpando ela e ao mesmo tempo alimentando ela com outras informações que vão te dar subsídio, digamos, para tu enfrentar os outros momentos, né? Da tua rotina, da tua correria, né? E o Japamala, assim, nesse sentido, o que eu acho que ele nos facilita bastante é porque muitas vezes, se tu for pensar assim, eu vou repetir um mantra 108 vezes, né? Aí tu vai ficar contando, tipo, daí isso já vai te tirar, é mais uma preocupação, né? sim, Então, tu tá ali com o Japamala na mão, tu sabe que quando tu acabar, tu fez a 108. sim, E também é algo a mais para tua mente também focar. Ela não precisa não focar em nada no início, né? Tu vai estar sim, focando em alguma coisa, mas tu vai estar meditando. sim. Então, A acho que Greta, nesse sentido é que ele consegue nos auxiliar bastante, né? sim. A Greta perguntou qual a melhor dica de meditação, menina? Ela quer uma Aí, para dica mim, aí. é o Japamala e se eu estou muito agitada agora, até faz bastante tempo que eu não faço. Ano passado eu fazia mais a meditação ativa, né? Que era com o Japamala, colocava o mantra e aí eu ficava na sala ali caminhando e fazendo no chão os passos, o número do infinito, né? Do símbolo do infinito, quando eu estava assim muito agitada. Que Que é foi o logo 8, quando a né? gente, que é o 8. Daí eu tive que começar a ficar em casa e eu nunca tinha ficado tanto tempo em casa. Então comecei a usar a, a prática da meditação ativa, que foi muito boa, né? Sim. Então tem várias, isso é que é interessante, assim, que eu digo, às vezes as pessoas dizem, eu não consigo meditar, mas tem várias formas de tu meditar, né? E aí depois tu começa a ver, assim, com o yoga também, né? No yoga a gente sempre faz uma concentração no início, né? Sempre com a condução da professora, e no final também a gente faz a shavasana, que eles chamam, que é Isso. ficar deitado, né? E ouvindo a musiquinha e ela te conduz no início de um relaxamento e depois ela te deixa um tempo ali ouvindo a música. É Então, no ótimo. começo, vê que a tua mente vai querer pensar em outras coisas, tu não vai conseguir Sim, relaxar tanto, só que tu persistir nas práticas, dali um mês tu já vai sentir a diferença, né? É a mesma coisa sim. com o Japamala. Tu vai começar a fazer, tipo, faz 21 dias os mantrando, quando passar os 21 dias, tu já vai ver que a tua mente já vai estar de outra forma, o teu corpo já vai estar de outra forma, né? Sim. Então, acho que é encontrar ir testando, né, as formas de meditar e encontrar aquela que tu te sente confortável, assim, né, que vai ser melhor para ti. Daqui a pouco, daqui a um dia, a gente vai conseguir sentar e não pensar em nada, né? Esvaziar a mente e conseguir Sim, ficar só na observação da respiração. Porque às vezes até tu sim. dizer para a pessoa assim, fica prestando atenção na tua respiração. Ela pensa em duas respirações, daqui a pouco a mente Já já tá desvia, vagando. né? Pra mim, a melhor, assim, é aquela do momento. É aquela, como assim, eu gosto muito de pesquisar sobre isso, e meditação é algo que eu gosto Uhum, muito desde os meus 15 anos, eu acho que eu gosto pratico a meditação, tive uma fase da vida que eu parei, e foi uma fase bem tumultuada, vamos dizer assim, depois eu voltei com a prática, uhum, e eu vejo assim que o Japamala tem alguns momentos na minha vida que eu uso. Eu já usava antes, mas não assim com esse conhecimento que eu tô tendo contigo. Foi diferente, né? Porque eu não tinha essa consciência de que teria que ter uma sequência. Se eu quisesse algo específico,
eu deveria ter tipo, uma sequência, né? De fazer por tanto Isso. tempo, para ver como é que é, observar. E também para dormir. É bom também quando às vezes eu sinto que eu tô agitada, assim, mais agitada, meu dia foi mais agitado, eu uso o Japamala, eu escolho um mantra que me acalma, que eu goste, que se afiniza comigo e faço. Às vezes eu quase não consigo terminar de fazer ali, porque E aí logo eu já já tá relaxo. relaxando, tá quase. Na metade eu olho assim, tem mais um monte ainda para contar. E eu já tô quase, né, dormindo, mas eu termino para fazer a sequência ali, né? Aham. Aí é uma luta para ficar acordada, né? Então isso já é um bom sinal que deu resultado, né? Uhum. Então, assim, o que a gente falou, acho que é prática, tu tem que ver aquela que te afiniza mais, né? A da respiração consciente é uma que eu gosto bastante. Então, quando eu tinha crise de ansiedade, era uma que eu usava muito, era da respiração consciente, que era Uhum. aquele momento de parar, respirar profundo, Isso. fazer 5, 10 vezes. Eu ia para um lugar, assim, quando eu tava. Uma vez me deu uma crise num restaurante. E eu tava com as pessoas ali. E a pessoa que tem a crise de ansiedade, ela não quer ficar falando, né? Porque é uma coisa Sim. chata pra gente, é uma coisa ruim, uma coisa que não é legal. E eu pedi licença na mesa e saí e fui pro banheiro. E aí lá eu fiz, como eu sou reikiana, já aproveitei, já fiz um auto reiki, mas fiz a respiração consciente. Olha, parecia que eu tirei com a mão. Daí eu disse, meu Deus, descobri mais uma ferramenta para controlar a ansiedade. Não, quem não é reikiano não tem problema, só a respiração consciente, Ah, será? ela já funciona, né? E aí tem isso eu Sim. ensino para os meus consultantes, né, meus clientes. Se não pode sair do local, não precisa tu ficar ali sofrendo, porque eu ficava sofrendo. Eu tava tendo a Uhum. crise, as pessoas viram, o que que tu tem, Ana? Tá tudo bem? Ah, nada. E eu tava ali louca pra fugir dali e não queria sair porque é uma coisa social, né? Ah, tu tá ali, como é que tu vai sair Sim. assim? Então, banheiro é um Aí tem que local dar que eu achei explicação. não tem, ninguém vai É, e tirar daí o tu tem que ficar dando. banheiro. Sim. É, foi no banheiro. E aí, então, Não, eu e a tô falando, respiração é algo assim, a respiração, 30 segundos que tu já observar tua respiração, fizer uma respiração controlada, já muda a tua vibração e a tua energia, né? sim, É a respiração e a música também. Tu colocar um mantra ali, tu já vai ver que em meio minuto que tu já fez aquele mantra, tu já sim. sente, já muda, assim. É fazer, é testar e ver que é assim que acontece, né? Isso, ver E agora aquela eu que lembrei que tinha uma pergunta para fazer, usar o Japamala quando tivesse alguma situação com alguma pessoa, né? Ou de alguma situação, né? isso. Então, assim, é uma outra coisa que eu utilizo com o Japamala também, eu até comentei na outra live, que eu utilizei muito ano passado, que era em relação à questão de trabalho, né? Meu exemplo. E aí eu usei associado ao Ho'oponopono. Não sei se as pessoas conhecem, né? Ela é uma oração que ela é até bem extensa, mas ela tem a versão menor dela, que são as 4 frases principais, que é eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Então, são 4 frases que fazem a limpeza de memórias, né? Tem o livro que ele explica lá a técnica toda, Eu acho que é o limite zero, acho e que eu tenho. isso, limite zero. E é para. A gente pode usar só as 4. Isso, esse aí mesmo. A gente pode usar só as 4 frases já para fazer uma limpeza de memórias, memórias que a gente compartilha, né? Então, às vezes é com uma situação ou com alguma pessoa, e às vezes tu até nem sabe exatamente o porquê, às vezes bate uma sensação ruim, estranha, às vezes é até alguém que tu teve alguma discussão, enfim, desentendimento. E aí tu pode usar para isso ou para alguma situação, né? E aí quando eu usei para questão de trabalho, então eu utilizava para cada conta do Japamala, né, a repetição de trabalho abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então tu pode fazer isso também para uma situação ou para uma pessoa, né? Ah, teve um desentendimento com alguém, quer fazer uma limpeza daquela situação, porque às vezes a gente sabe, a gente fica, né?
se altera, às vezes fala coisa que não quer, ouve coisa que não quer. E aí, às vezes, insistir na conversa ainda, tu acaba gerando mais um problema maior ainda. Então, utilizar o Ho'oponopono também com o Japamala, eu recomendo muito, assim, a gente vê a diferença, assim. Aí depois Aí tu diz o nome da tu vai para pessoa? a situação. Isso, pode ser, se for uma pessoa bem especificamente com tal pessoa, tu usa o nome da pessoa, sei lá, Maria. Maria abençoada. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Passa uma continha. Aí passa Ah, outra. colocar sempre Maria abençoada abençoada. ou... Ah, Isso, tá. isso. Ai, não Uhum. sabia disso. E aí tu tá abençoando aquela situação, né? Porque o que que acontece quando a gente tem um desentendimento ou quando é uma situação que está nos incomodando, né? Aí a Uhum. nossa mente fica ali, né? Xingando ou criando situações, né? Ou às vezes até os diálogos que a Eliane fala também, né? Fica Mentais, né? naqueles diálogos mentais, né? Quem me falou isso, daí eu vou falar isso, que eu vou falar aquilo. É isso. Brigando Então, ali contigo, na tua cabeça. é, sozinha aqui. Quem E nunca? aí, Quem nunca? então, então tu pode usar o Ho'oponopono também, né? É uma Sim. outra técnica, né? Tá, mas agora me diz uma coisa, assim, um trauma, por exemplo. A pessoa sofreu um acidente e ela tá ainda traumatizada com a situação, né? Um trauma de qualquer, mas vamos usar um exemplo do acidente. Uhum. Como que ela usaria o Ho'oponopono com o Japamala para limpar isso? Também é a mesma coisa, dela vai citar. Ai, não sei se seria bom usar a palavra acidente, né? É Mas porque teria que ver é, alguma outra palavra abençoada, ou ela pode pensar na, né, situação abençoada. Ela vai pensar aquilo que aconteceu, né? ela tá Não viva, né? exatamente naquilo, né? Mas, Ela né? pode dizer vida Ou abençoada, né? Ela tá ali. vida abençoada, ou saúde abençoada, né? Isso. Ou também um que a gente tinha notado é eu sou saúde perfeita, né? Então ela pode reafirmar isso, porque, enfim, a gente sabe que por mais que a gente não queira que algumas coisas aconteçam, É. acontecem, né? Bem Então, a interessante isso gente que tu limpar falou. aquela situação, né? E é bem interessante isso que tu falou, porque a gente tem que focar no positivo, né? Não no negativo. Então, a gente sempre, quando a gente falar um Sim, mantra, ele tem que ser positivo. Porque positivo. por isso que eu te perguntei, assim, me veio na cabeça agora, né? Falar acidente, tu já lembra da parte ruim, né? É, não. Então, tu Uhum. tem que focar numa coisa boa, Boa. tirar algo bom daquilo ali. Ah, tá, depois disso que Uhum. aconteceu. Ah, eu tô com saúde, eu Ou tô com vida, né? aprendizado abençoado, né? Porque tu Isso, vai aprendizado, vai ter tido algum aprendizado, né? Com aquele aprendizado abençoado. Aí tu sabe que é referente àquela situação, mas tu tá isso. limpando, né, para aquilo ali não acontecer de novo. Deixa eu ver o que E que a a Greta palavra, tá perguntando. ela Sempre que perguntou, vai usar o japamala, tem de contar a 108 vezes ou pode usar 21 ou 30, tipo assim. Greta, como a gente falou antes, o 108 é um número sagrado, né? Então, o ideal é que tu sempre que tu vá fazer, por exemplo, eu tenho um menorzinho desse aqui, que não é esse, né, mas é bem parecido com esse. E aí, então, quando eu usava ele, eu fazia ele pelo menos 4 vezes, né? Que aí fecha 108 contas. Tipo, senão, se tu fizer 21 ou 30, tu vai deixar ele pela metade, né? Tu não vai concluir ele. Então, o ideal é sempre fazer pelo menos uma vez a 108, né? Se tu puder fazer mais de uma vez 108, melhor. Se será que ela não, não pelo tá menos se tu perguntando, for fazer. será que ela não tá perguntando se é por 21 dias ou 30 dias? Ou Ah, pois pode é. usar, Greta, parecer isso, né? Por vamos quanto ver o que ela tempo vai tu pode, responder. vamos ver se ela vai Ou falar de pode novo. usar 21 ou 30. É, que ela botou tem de contar a 108 vezes ou pode usar 21 ou Ah, 30. É, peguei a live. Ah, tá. Isso mesmo. É. Então, o ideal é sempre a gente fazer 108. E às vezes a gente pensa assim, bah, 108 vezes demora, né? é Mas na rápido? outra live a gente fez no final ali que eu disse pra Eliane que eu fazia no caminho do Play. trem de São Leopoldo a Novo Hamburgo, dava 12 minutos o trem. Então eu fazia
uma vez o Japamala eu conseguia fazer. Descia do ônibus, chegava na estação, quando eu pegava o trem, até chegar em Novo Hamburgo, eu já conseguia fazer, né? Claro, daí no trem eu fazia mental, mais mental do que falado, né? E o ideal, sim, se a gente pode fazer em casa ou fazer em local que a gente possa verbalizar o mantra, melhor ainda, né? Sim. Ter esse momento, né? Mas é bem rápido, assim, passa bem rápido, assim, que E assim, para ter resultado em alguma coisa, assim, vamos dizer uma meta, porque eu passo para os meus consultantes sobre metas, né? Eles têm uma meta, eu digo, ó, faz o Japamala e tu diz, repete a tua meta todos os dias, 108 vezes. Aí depende o caso, eu vou orientando, 7, 21, depende. Mas o que que tu aconselha, assim, fazer essa prática até a meta se concretizar ou fazer uma quantidade X e observar? eu sempre sugiro pelo menos 21 dias, que é aquele tempo que a gente sabe que a gente faz, né? A gente limpa, reprograma e programa de novo o cérebro para aquilo ali, né? Porque tu tá imantando o Japamala e tu também tá imantando aqui, reprogramando o teu cérebro, né? Então, o ideal é tu fazer pelo menos 21 dias ou até tu atingir o objetivo, né? Sim. E eu penso assim, se tu atingir antes dos 21 dias, faz até os 21 para agradecer, né? Como agradecimento, né? Tipo, para Sim, reforçar aquilo ali que tu sim. recebeu, né? E 21 pelo menos para ficar imantado o Japamala, né? Como até eu comentei outra vez, eu já utilizei às vezes quando estava com alguma dor no corpo também, né? De pegar ele e colocar no local também, porque ele fica energizado, né? Com os mantras Olha só. que faz. Ele é um objeto sagrado, né? Então, assim como eu uso também os cristais, já usei quartzo verde, dependendo do local, se eu sinto alguma dor, eu já utilizei também o japamala, assim, de colocar no local, né? Ou às vezes usar ele também, assim, como acessório, né? Também ele vai tá te protegendo, né? Sim, atraindo coisas boas. É que nem aquela experiência da água, né? Que teve um chinês, um japonês, agora não me lembro, que ele fez a experiência da água, então ele falou palavras para água, copos d'água, ele fez várias experiências. Umas ele falou palavras Sim. doces, palavras bonitas, de Uhum. amor, de paz, e outra ele falou palavras ruins e xingamento, você não presta, essas coisas todas aí. E aí ele usou uma câmera especial e tirou foto. A Da foto molécula da água, né? da molécula da água. A Uhum. água ela se modificou, as palavras bonitas, positivas, formou desenhos lindos, mandalas, muito lindo. E as Sim. palavras negativas que foram usadas na Tava algo experiência feio, assim. ficou horrível a imagem, ficou uma aparência feia. Então, assim, agora que tu falou do japamala, tem sentido, porque é madeira, né? É semente. Então, tudo é energia, né? Então, aqui também tem Sim. energia. Então, a nossa energia, a nossa intenção passa para esse japamala que aí a gente pode usar, então, para nos energizar, né? Porque a gente deseja, Exatamente. né? Que show! Exatamente. Deixa eu ver que a Greta fez mais uma pergunta. Então, ninguém pode usar o nosso japamala. Greta, ele é um objeto pessoal, né? Ele é um objeto teu, né? Ele vai ficar imantado com a tua energia, né? Então, o ideal é que seja utilizado só por ti, né? Não seja Que utilizado show! por outras pessoas, assim, né? Qualquer pessoa pode usar, né, Andressa? Sim, qualquer pessoa pode usar, mas cada um usa o Criança seu. também? Criança não sei se queria, mas Sim. maiorzinho, qualquer um, né? Ah, mas eles aprendem bem rápido. Eles Nossa, gostam. eles É que o aprendem meu muito filho, ele rápido. quer usar o meu, mas ele não sabe ainda, né? Ele tem 5. E ele diz, mãe, faz um pra Sim, é mim, eu quero um pequenininho. também. Ai, querido. Aham. Ele quer Quem um sabe também. um pequenininho assim pra ele, ó, pra É, ele. ele treinando, né? Isso, pra ele Queria te treinando. perguntar uma coisa que teve uma pessoa que me segue perguntou se o Japamala tem vínculo religioso. Não, qualquer pessoa pode usar, assim, não tem. Ele é utilizado para práticas meditativas, né? Então, qualquer pessoa que seja de qualquer religião e que queira exercitar essa prática pode fazer. Não tem.
Não tem nenhum problema, assim, não. Ai, que bom, bacana. Eu não sei se a gente fala também dos mantras de sugestão aqui. A gente falou alguns já, né? Não sei se tem mais alguma pergunta pra gente. Dos mantras? É, Sim, eu tinha anotado eu sou luz, eu sou saúde perfeita, né, que eu tinha dito antes. Eu sou é, próspero também, que a gente usa bastante lá na egrégora, lá da prosperidade, que eu sou próspero, como a Eliane já falou, né? Quem não conhece é a nossa terapeuta master aí, que está fazendo uma jornada da prosperidade, a gente participa da egrégora da prosperidade, então a palavra prosperidade e próspero, ela engloba tudo, né? Não só a questão financeira, né? sim. Então, é saúde, enfim, realização, sucesso, é em tudo, assim. É saúde perfeita, é realização profissional, pessoal, emocional, enfim. Então, eu sou próspera, ou eu sou próspero, é um que também a gente pode usar, né? Para tudo, né? Mas daí E se for, mas aí se for uma coisa mais relacionada para as questões de ansiedade, assim, quando a gente tá, né, quando a pessoa quer tentar se acalmar mais, então eu sou paz, eu sou calma, eu sou luz, eu sou saúde perfeita, né, porque tá afetando a saúde ali física, sim. emocional, psicológica, né? E eu sou luz é legal também que quando tu tá irritada com alguma pessoa, isso a Eliane ensinou, tu faz esse mantra, eu sou luz. Ou alguma situação que te incomodou. Nossa, e funciona. Tu, daqui a pouco tu já nem lembra mais daquilo que aconteceu, sabe? Ou Daquilo. daquela pessoa que te incomodou Uhum, naquele momento. Tu fica, uhum. Eu pô, sou Deus em ação também, né? Ela fala bastante, eu gosto desse, eu é, sou Deus em ação, o né? Deus que tá dentro Porque de cada um Deus de nós, né? não vai ficar bravo, não vai xingar, não vai brigar, não vai guardar É, mágoa, né? Então a sim. gente Isso é se coisa limpa dos e se humanos, centra, né? né? Uhum. Não é de Deus. Deus não faz isso, né? Não tem essas coisinhas que a gente ainda tem que trabalhar na gente, né? Hum. Não sei, acho que. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Eu acho que é isso, né? Que a Eu gente. acho que era isso, sim. As que eu tinha anotado aqui eram essas. Isso. Aham. Explicou bem, assim, o que é um japamala, para que ele serve, né? E que nem assim. A gente não precisa saber o que é o japa, o que é o mala, eu já até nem esqueci. Mas a usar ele, a fazer a prática, fazer esse mantra que te faz sentido, que te traz alguma coisa, que te traz uma referência, já é o suficiente, que isso é o principal, né? A gente, claro, a gente sempre gosta de saber um Sim, pouquinho mais para que é, para que não é, por que é 108, até para a gente ter mais significado daquilo que a gente está fazendo, porque se a gente faz algo sem saber, entender, né? sem entender, às vezes para algumas pessoas não tem sentido. Então, quando a gente sabe o sentido, é Sim. bem mais fácil, né? De a Uhum. gente adotar essa prática, né? Eu sou uma pessoa curiosa, então eu gosto sempre de Eu saber o também. porquê que é Não, tem que assim. saber tudo. E aí depois, para mim fez sentido, eu vou fazer isso. O mantra Uhum. também era algo que eu não conhecia há um tempo atrás, né? Muito tempo atrás eu não Sim, sabia assim, desse significado, o que que é tu ficar dos mantras. repetindo. Eu achava que era coisa de bobo, ficar repetindo uma mesma frase o tempo todo. E aí quando eu estudei sobre isso, e eu ainda estudo sobre isso, e vi que isso tem fundamento, isso a física quântica explica. Quanto Uhum. mais tu repetir algo, mas o teu cérebro, o teu subconsciente, ele vai absorver aquilo como verdade e ele vai fazer de Uhum. tudo para que aquilo se realize. Então, por isso que eu também uso o Japamala nas metas, né? Para ensinar as pessoas a fazer as metas. Porque Sim. às vezes anotar no caderno, eu faço no caderno também. Mas eu gosto de fazer às vezes no Japamala, porque às vezes enjoo, fazendo no caderno, aí eu já decoro as minhas metas e fico lá, falando a minha meta 108 vezes, né? Então, se tu sabe mais ferramentas, fica bem mais fácil da gente fazer aquilo que a gente está buscando, né? É, Para e facilitar. nas metas nos ajuda, assim, tipo, tu fazer todo dia, tu reservar um tempo para te fazer a tua meditação no Japamala, colocar uma meta, né? De algo que tu Sim, quer.
Então, isso vai condicionar o teu cérebro a buscar aquilo e ir atrás daquilo, né? Ele vai lembrar daquilo todos os dias, né? Então, isso reforça, né? E aí tu tá parando um tempo para pensar naquilo, tu tá colocando uma energia naquilo, né? Não é É, só escrever um dia lá e deixou num canto, né? sim. E não fez mais nada sobre isso. Então, é isso. E os mantras, assim, né, se tu for usar, sei lá, a pessoa quer conseguir um emprego, por exemplo, né? Ela pode usar também o trabalho abençoado, trabalho novo abençoado. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Tá com dificuldades financeiras, né? Pode usar o eu sou próspero. Então, isso vai mudar a tua vibração, né? Porque as pessoas podem se observar. Se tu observar, tu começa a pensar uma coisa ruim, a tua vibração já cai. Daqui a pouco, se tu pensa numa coisa boa, ou tu lembra de uma coisa boa, ou tu vê alguma coisa boa, a tua vibração já muda também. E a Então, por pessoa que é isso que os ansiosa, são bons. e a pessoa que é ansiosa também, eu sei por mim, quando eu tinha as crises, e depois que eu fui atender as pessoas, eu também via que elas repetiam esse erro. Quando elas estão tendo a crise, elas começam, eu estou ansiosa, eu estou ansiosa, eu tô passando Sim, mal. E ela fica repetindo, mas só que ela dá tanta emoção, tanto sentimento naquele pensamento, que realmente ela passa mal. E eu tive várias vezes, até eu entender isso, eu tinha taquicardia, porque quando eu sentia alguma sensação que sinalizava que eu ia ter uma crise, que eu já sabia quando eu ia ter a crise, né? sim, Eu aham. começava a ter esses pensamentos negativos. É Só que que eu daí tu já botava fica assim, emoção e tu já fica com medo do medo, né? Tu tem e isso medo de dava ter a aquele crise. Aí isso quando a crise vai vir, ela te dá uns sinaizinhos, né? Pra mim, eu já e sabia também qual que era o sinal. é, E aí eu já ficava com medo daquele medo de ter a crise. isso, Então, daí e dava é mesmo. horrível, né? Sim, É, daí é certo que ia vir, né? Porque aí tu já te ataca e o teu organismo já é, traz aquilo ali. Talvez nem ia dar, mas tu já sentiu que talvez daria, né? E às vezes são coisas que acontecem, assim, que dão os gatilhos, né? Eu é. tinha algumas E, coisas que me davam o gatilho, que aí vinha a crise sim, da ansiedade. é, Assim. E até as pessoas perguntam, mas por que que quando eu digo que porque eu disse, não, pensa quando tu tá tendo a crise, qual é o pensamento? Observa, quando tiver a crise, observa. Aí depois as pessoas me traziam, tá, mas por que que é mais fácil dar certo o negativo do que o positivo? Porque eu fiquei pensando nas frases, nas primeiras vezes pode ser que não dê muito certo, porque a pessoa não está habituada e não está acostumada a colocar mantra e falar algo positivo para estancar e para controlar a ansiedade, no caso, né? Mas é claro, para ela, ela coloca muito sentimento, é como tu falou, ela tem medo do medo e aquilo, e o sentimento Uhum. ele tem muito mais força do que o pensamento, né? Sim. Então o pensamento ele tem uma força, mas o sentimento que tu coloca é muito mais forte. Então, quando tu Uhum. fala um mantra assim, eu sou saudável, mas aí a pessoa tem diabetes, a pessoa é hipertensa, a pessoa é cardíaca, um monte de coisa. Então, a pessoa, eu sou saudável, mas eu tenho isso. A pessoa, que besteira, tá? Eu sou saudável. Mas não é uma coisa que ela sente. E isso que a pessoa tem que entender, de quebrar isso. De ela, de tanto ela repetir, ela se convencer. Só para vocês terem uma ideia, eu era hipertensa, eu até ainda um pouquinho acima do peso, mas eu era bem mais gordinha. O que mais que eu tinha? Eu tinha questões também de muito ansiosa, tomava medicação, e quando eu comecei a trabalhar isso em mim, usar esse mantra do eu sou saudável, eu vou confessar que nas primeiras vezes que eu fazia, nos primeiros tempos, eu desisti, várias vezes eu parei e voltei, porque eu não acreditava. E quando eu Porque comecei a nossa mente, ela não quer mudar, né? Ela quer ficar no que é aquilo que já é conhecido, né? Então ela já tá confortável, pensando ali, eu não sou saudável, eu sou cheia de doenças, né? Tô cheia é, de doenças. E só que aí também se a gente for analisar assim, o que que me ajuda eu pensar que eu sou cheia de doenças, né? Tipo, eu pensar que eu sou cheia de doenças cura alguma coisa em mim? Não, não, não resolve, né? Não me ajuda de nada, só piora a minha situação, porque daí abala o meu emocional, abala o meu psicológico.
Sim. Então, tu começar a usar, a limpar a tua mente e treinar ela com os mantras, e não só na hora da crise, né? Tu ter isso como uma prática, uma disciplina diária, né? Eu agora, no momento, eu tô fazendo 3 meditações, mais o meu caderno dos pedidos lá dos 21 dias. Também estou fazendo. E, e, tipo assim, esses dias eu tava pensando, uma das que eu tô fazendo é do Arcanjo Miguel, né? E eu tava pensando, nossa, muitos anos atrás seria horrível para mim. Eu achava a meditação do Arcanjo Miguel imensa. E agora eu faço ela em 15 minutos. Sim, Tipo, o bem que ela me faz é muito maior do que esses 15 minutos que eu invisto ali. E sim. pensar, fazer 21 dias. Muitas vezes, há anos atrás, tentei começar e começava e parava, que nem tu falou. Começava a fazer o mantra e daí parava e parava. É. Não E, nossa, acreditava. hoje em dia é uma coisa assim que pra mim eu me determinei a fazer e eu vou fazer, sabe? E eu vejo a diferença, assim, que É. traz, né? Então, eu acho que a Sim, gente e passar essa partezinha da mente que fica ali nos questionando, duvidando. ou dizendo assim, ah, mas por que tu vai fazer isso? Ou por que tu tá dizendo que tu é saudável se tu tem tal coisa, né? A gente conseguiu ultrapassar essa barreira ali, para daí chegar lá no benefício, né? E que nem eu levanto essa bandeira, né? Eu sempre falo para meus consultantes, hoje eu não tomo nenhuma medicação. E eu faço uns check-up de vez em quando, tá tudo normal. Aquele mapa eu já fiz umas 4, 5 vezes, quando eu tinha os momentos de Uhum. ansiedade, crise no passado. E nunca deu nada, assim, mas era questão da ansiedade mesmo, né? É um Sim, exame que faz para ver a pressão. Então hoje eu não tomo nenhum sim. remédio. Então funciona a meditação, fazer os Uhum. mantras, o japamala, aquilo que mais te afiniza, funciona. Mas tem que ser persistente. Tem que ser persistente. Tem que ser. E a E mente não é muito achar danada, que então a gente tem que não é imediatismo, se né? Achar que vou disciplinar fazer 3 dias, uma semana, já tá tudo certo. para E resolver. eu sempre digo para os meus consultantes, eu faço as minhas práticas todos os dias. Tem práticas que eu Muito levo bem. 2 minutos, 3 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora. Mas é que eu faço, eu gosto de fazer. Mas as pessoas podem fazer práticas de 5 minutos diárias. O que que é cinco Sim, minutos? pode começar, exatamente. Não precisa ser umas práticas longas. E funciona porque tu tá te alinhando, tu tá olhando, é um momento que tu tá tirando pra ti. E isso que a pessoa, principalmente a pessoa ansiosa, ela tem que entender. Se ela está tendo ansiedade, é porque ela não está se olhando, ela não está fazendo algo que realmente ela goste de fazer. Ela está fazendo só pelos outros, ela está fazendo coisas para os outros, ela está dizendo sim para todo mundo e não para si, né? E Então é não um momento tá, e a gente não tá exercitando, que é um desafio grande, que é exercitar tá no presente, né? Que a nossa isso, mente ou tá pensando, ou tá numa memória passada, ou tá pensando no que vai acontecer, né? Eu, isso, muitas vezes, assim, tipo, hoje em dia, se eu tô lavando a louça, eu tô lavando a louça, né? Também a gente começa a levar o meditar para as atividades mais básicas do dia a dia, né? Que é estar presente naquilo ali. E tu já começa a te observar, quando tu já não tá prestando atenção naquilo ali, tu já te dá conta que tu já tá, tua mente já tá viajando, né, em outras coisas. Então a esse dia meditação te ajuda a exercitar o presente, assim, né? se tu falou da louça, eu me lembrei esse dia, porque como eu tinha muita questão da ansiedade, né? Eu lembro quando eu ia fazer alguma coisa, eu não me concentrava, eu ficava pensando nas outras coisas que eu tinha que fazer, então eu nunca estava ali. E esses dias foi até engraçado, eu levei um susto, meu marido chegou, falou alto e eu me assustei. Eu tava ali lavando as xícaras e olhando pra xícara e sentindo a água. Era como se estivesse fazendo uma meditação, né? Então, daí quando eu Sim. me assustei, eu tava concentrada mesmo. Então, eu tava ali presente, né? Então, eu fiquei Uhum. feliz. Assim, viu? Tá funcionando mesmo o que eu tô fazendo todo dia, né? E a gente percebe, assim, também, pelo menos eu, né, mente geminiana, assim, que todo mundo acha que eu sou muito calminha por fora, mas, tipo, por dentro sempre era um furacão. E muitas emoções e muitos pensamentos. E aí, tava fazendo sempre uma coisa e pensando em 3 diferentes, né? Ou querendo fazer 3 coisas ao mesmo tempo.
E aí eu chegava no final do dia, nem no final do dia eu não chegava, eu chegava no final da tarde já acabada, né? Então, a gente percebe assim como a mente dispersa e como essa coisa assim, porque a ansiedade até um certo nível ela é normal assim, como a ansiedade, como o medo que a gente sabe que é um instinto de defesa, né? Então, até um Isso, certo ponto ela é natural a gente ter sim. ansiedade para, né, ir atrás das coisas e querer fazer. Só que chega um ponto que essas duas coisas já não são mais saudáveis, né? Quando te paralisa, né? Então, Já é um te sinal que paralisa ou que te deixa totalmente desfocado e acelerado demais e faz tu dispersar uma energia enorme para às vezes fazer uma ou duas coisas que tu poderia fazer de boa e tipo depois tu tá bem mesmo fazendo aquilo ali. E não tu fazer as coisas e depois tu tá exausto assim, acabado. Então sim. essa mente agitada e aí as pessoas podem pensar, mas eu vou meditar 5 minutos de manhã vai resolver. Ah, talvez só um dia, 5 minutos de manhã, não, né? Mas se Sim. tu meditar 21 dias, 5 minutos de manhã, lá no final dos 21 dias, tu vai começar a perceber a diferença no resto do teu dia. Porque E tu vai tem o começar a risco de treinar a tua aumentar, mente a né? focar. Sim, e depois tu vai conseguir aumentar, e depois tu vai fazer 10, vai fazer 15, e daqui a pouco tu vai querer fazer meia hora. Tipo, agora as minhas 3 meditações, elas fecham mais ou menos meia hora. E é tribom, porque é um momento que eu tenho pra mim, né? A primeira vez Sim. que eu fiz yoga, em 2008, eu queria fazer, era meu sonho fazer yoga. Na primeira aula, quando a professora disse pra eu sentar e fechar os olhos, eu quase que levantei e saí correndo, porque a minha mente queria, sei lá, ficou extremamente. Eu fiquei agoniada com aquilo, porque não era Sim. uma coisa normal pra mim, né? Então, tipo, eu tive que parar e sentar e fechar os olhos e respirar. E aquilo me deu uma agonia na hora, assim. E daí eu falei comigo mesma, disse, tu não queria, pode ficar aí, vai fazer agora. E isso foi no começo da. Sim, eu falei, foi em segundos, assim, que eu me enxerguei levantando e saindo porta fora. Eu pensei, meu Deus, eu disse, não, eu queria tanto para sentar, vai fazer? Eu tô Tipo, rindo porque eu era o também que tu fazia isso. queria? É, parece louca, né? Mas é a mente da gente. É, E então, aí tu começa a observar, assim, como a tua mente te desgasta e te cansa, né? E sim. aí tu vai vendo que às vezes tu começa o teu dia com uma prática ali, sei lá, tu acordar 10 minutos um pouco mais cedo, ou tu fazer de noite antes de dormir, tu vai ter uma noite mais tranquila, porque daí também às vezes a gente tem o dia tão atribulado, e aí chega, só vou conectar o carregador, tá quase acabando minha bateria. E aí tu chega de noite, tu quer descansar, quer relaxar, enfim, e aí tua mente também não consegue. Porque tu Sim. passou o dia todo numa agitação, né? Enfim, de trabalho, de casa, filhos, enfim, né? Quem tem. E, e aí o teu corpo não consegue, a tua mente não descansa e tu não consegue relaxar o corpo, né? Então, tu Sim. começar a colocar isso na tua rotina, tu sente a diferença. Sim. Mas tem que Eu até fazer. eu ensino meus consultantes a meditar 5 minutos de manhã, ao acordar, mas assim, acordou, senta na cama e já medita. 5 minutos. Se tu acorda 7, acorda 5 para 7. Para não ter desculpa, mas eu vou me atrasar. Acorda 5 minutos antes e já senta e medita. Não vai nem escovar os Isso. dentes, nada. E se tu já levanta da cama, daí tu vai fazer a tua higiene, e quando vê tu já bota a roupa, daí tu já não, já passou, já não consegue meditar. Então, para mim, funcionou muito bem assim. E antes de dormir ali, daí tu pode já deitar, daí se tu quiser, que daí só paga, se tu dormir, tá no lucro, É, né? E aí, assim, para muitos relataram que realmente funcionou. Até uma tia insônia, ela conseguiu começar a não precisar mais tomar remédio para melhorar. dormir. É, porque ela começou a fazer. Mas assim, tem que nem tu falou, tem que fazer mais Tem que vezes, fazer. não é 2, 3 vezes, é várias vezes até tu te acostumar com aquilo e depois tu vai Uhum. mudando, né? O tempo vai mudando, mas o importante é fazer. E a gente sente falta, assim, quando é como tu fazer uma É, atividade física, como a yoga, o teu corpo, ele vai te sinalizar. Daqui a pouco tu fez um tempo, tu viu a melhora, daí isso acontece, né? A gente sabe que no começo, assim,
dessas mudanças de hábito, sempre tem. É tipo fazer dieta, né? Fiz dieta, É. emagreci, agora eu emagreci, daí volto a comer tudo de novo. Então, às vezes é assim com as práticas também. A gente faz, teve o benefício, teve o resultado. E Ah, agora não para. preciso fazer mais. Ah, agora eu tô grandona, tô bem, não vou fazer mais. A gente sabe, isso acontece com a gente, isso acontece com todo mundo. É. Mas aí tu, quando daqui a pouco tu te dá conta, opa, tô precisando fazer de novo. Aí tu sabe que funciona e tu vai voltar. E daqui a pouco aquilo ali vai virar um hábito que tu vai levar pro resto da tua vida, né? E a gente sabe que as coisas, o mundo não vai parar lá fora, as coisas não vão parar de acontecer, mas a gente Não. tendo esse centramento, esse equilíbrio, as coisas quando elas chegam de uma forma que não nos atinge assim, de cheio, porque a gente está fortalecido, a gente está alinhado com a gente mesmo, a gente está se olhando, então a gente sabe o que que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E quando a gente está se vivendo, só vivendo, sobrevivendo, como muitos dizem, né? Sim. Aí a coisa chega com uma intensidade muito grande, porque tu já tá em desequilíbrio emocional, vamos dizer assim. Uhum. E aí elas chegam e te derrubam às vezes, né? Dependendo da situação Sim. que chegar. Nos Então, é levam, muito importante. tu acaba sendo levado daí, né? Tu não consegue observar, analisar, enfim, tu, né? Ou Isso, tu já tá com as emoções ali, a flor da pele, daí vem mais alguma coisa e tu já. isso, é isso aí. Um mantra que me veio na cabeça agora, que eu falei do emocional, que eles podem dizer também, eu construo uma casa iluminada e dentro dela habito dentro da perfeição divina. Pode usar esse mantra. A casa iluminada, no caso, seria o emocional, né? Então, iluminada, luz, Uhum. né? Tudo que tem luz é claro, é natural, é harmonioso, né? Então, vai te Uhum. trazer clareza, então, vai te fortalecer. Então, esse mantra pode dizer também, né? Para te trazer equilíbrio Sim. emocional, né? Muito show. O pessoal colocando em coraçãozinho. Se você quer falar mais alguma coisa, Andressa, a gente pode. Se a gente pode já ir Eu finalizando, acho quer dizer, que era isso. Eu até lembrei de uma história, contar que hoje estou vamos bem. com vontade de falar. Eu quase nunca tô, hoje a Miriana quase nunca tá com vontade de falar, né, Greta? Ela fez pouquinho. Não, lembrei de Eu tô uma me história. controlando, porque eu adoro falar também. Lembrei de uma história que aconteceu comigo. Eu não vou lembrar o ano, mas eu fui no templo budista que tem aqui em Três Coroas Ah, já fui lá. Muito e, show. e eu não ia ir porque eu tava com uma dor muito forte. E aí eu tinha dito pra minha mãe que eu não tinha conseguido dormir de noite, e a gente tinha que sair bem cedo, assim, porque na época eu morava em Sapucaí e a gente ia encontrar o pessoal aqui em São Leopoldo, né? Sim. Pra ir, aí se dividir em carros, enfim. E a gente tinha que chegar lá bem cedo da manhã, porque nós íamos ter um monge que ia nos receber no templo principal lá, porque às vezes eles estão com o templo principal fechado. Agora tá tudo fechado, né? Mas às vezes estão com o templo principal fechado, com algum retiro, alguma coisa, e naquele final de semana a minha prof de yoga da época tinha reservado, que não teria retiro nem nada, e teria um monge que ia nos receber, conversar com a gente e tal. E aí eu tava muito chateada, assim, mas eu não vou conseguir, né? E a minha mãe disse, vai sim, pode ir, dorme na volta. Ela disse assim, né? Tipo, isso era 5 horas da manhã. Daí eu pensei, ah, é verdade, né? E daí eu disse, ah, mas eu tô com dor. Daí ela disse, ah, mas toma um remédio e vê, né? Enfim, fui com a dor, fui me arrastando. E quando eu cheguei lá, daí o monge nos recebeu, a gente tira o calçado ali na entrada, né? Na porta do templo e tal. E aí ele pediu pra gente sentar em posição de lótus ou de meio lótus, assim, no chão dentro do templo, lindo, assim, tocando mantras e tal. E aí era o horário que eles faziam a entonação dos mantras, né? Aí tinham mais monges ali, além daquele que estava nos recepcionando. E aí eles começaram, um deles começou a fazer a entonação, né? E os outros acompanhar e a gente ali participando, né? Naquela época eu nem conseguia repetir aqueles que eles estavam fazendo, né? Eram sutras, enfim. Mas ficamos ali todo mundo de olhos fechados e ouvindo aquele mantra, né? Quando eu levantei, eu não tinha mais nenhuma dor. Nada, Acredito. nada. Acredito.
E aí, daí quando tu vai perto da porta, a gente foi visitar todo aquele templo, visitar os outros também, tem mais que um, né? Mas nesse, no principal, ele tem uma placa, assim, que tem algumas coisas escritas, falam ali, eu acho que é quando foi criado o templo, construído e tal, e aí dizia ali, né, que a intenção daquele templo, né, era que fosse um local, enfim, eu não me lembro exatamente as palavras, né, mas era que fosse um local, enfim, né, onde eles fazem as emanações dos mantras, né, e que todas as pessoas que fossem ali fossem beneficiadas daquilo que elas mais estivessem precisando, né. E, Olha que nossa, daí eu fiquei encantada, né, assim. E eu não tive mais dor o resto daquele dia, e não tomei remédio, e voltei tri bem, e que né, ali o com sono local que depois no final do dia, assim, mas, tipo, eu senti, assim, que como eu disse, assim, do Japamala, tipo, tu vai imantar ele com teus mantras, né? Tu cuida dele, como eu boto no PDF que eu mando, né? Cuida dele que ele vai cuidar de você. E lá é um local que é muito abençoado, é muito energizado, né? Porque eles sim. só fazem isso o tempo todo lá, né? Se eles não estão entoando o mantras, tem mantras tocando, né? E é um lugar onde eles cuidam com muito respeito, então eu, eu acredito muito nisso, assim, tá? Do Deve quanto ter os tem mantras uma podem. Oi? desculpa. Ah, deve ser que fechou 1 hora, talvez, não sei. Não, Não não, sei, é o alarme parece. que foi botado e eu esqueci de tirar. Então, mas pode Ah, tá. continuar da energia do ambiente lá. Não, mas era isso, assim, que eu fiquei encantada, assim, que A eu tua cheguei história lá com uma dor e bem forte mesmo, né? E depois daquilo ali e que eu nem entoei os sutras, né? Eu fiquei só, digamos assim, tá ouvindo. de ouvir ali, me concentrando, e, né? E foi maravilhoso, assim. O resto do dia eu passei muito bem, assim. Aproveitei o passeio, foi maravilhoso, assim. Olha só que tu falou, me lembrei de uma história também, bem curtinha, tá? Não é, eu lembro quando eu tinha crise forte de ansiedade, quando eu tava, né, tendo, eu me imaginava, porque até então, naquela época, o que eu tinha mais de referência espiritual era a igreja católica, né? Todas as religiões Uhum, são boas, né? Né? Todas as pessoas de todas as religiões são bem-vindas. Mas naquela época eu tinha mais a católica como referência. E eu lembro que eu me imaginava dentro da igreja, como se Jesus estivesse com a mão assim, e eu deitadinha na mão dele, ou Deus, eu imaginava. E tu uhum, sabe que isso era uma coisa que me acalmava bastante. E aí, às vezes, eu até sim, adormecia, eu não dormia. E aí, tu falou do templo. Claro, a igreja também é um local onde as pessoas oram, claro, fazem preces, sim. né? Então também ali está energizado, deve ter muitos É. seres de luz ali fazendo um trabalho de cura, um trabalho de energização. Mas eu não estava na igreja, eu só mentalizava que eu estava lá dentro. E Tava eu não lá. entendi. Foi. E passava a crise. E assim, muito engraçado, assim. Claro, na época eu não entendia por quê, mas Uhum. hoje a gente estudando a física quântica, a gente entende, né? Tudo é Sim, energia, né? sim. Pensamento é Tudo é energia, energia, a mente exatamente. é energia, né? Sim. Então, Uhum. e aí vem bem de conta Sim, com o tu que te tu falou. transportava para lá, né? E recebia Isso, a mentalmente. energia do local, Isso. com certeza. Parece papo de doido, às vezes, de quem não conhece, quem nunca ouviu falar. Quando eu via isso, né, Andressa, eu achava que era coisa de louco. Que às vezes eu via aquelas pessoas meditando, eu pensava, bah, eu nunca vou fazer isso. Isso aí não é pra mim. Ainda mais eu tinha mente assim, né? Uhum. Daquelas Sim. assim que. Eu acho que o meu cérebro ficava assim, ó, ele não ficava parado, ele ficava rodopiando a minha cabeça. E bem doido, assim. E depois eu comecei a. Vou testar isso aí, o que que eu vou perder? Não vou perder nada, né? Vou testar. Aí comecei a testar e eu comecei a ver resultado. Isso mas é que funciona. E aí foi que eu comecei a estudar mais, e fui pro reiki, fui indo, e até que hoje eu sou apaixonada, né? Falo assim, amo falar disso. Muito bom. Exatamente. Sim, é que a gente vai vendo, vai fazendo as práticas e vai vendo
sentindo, resultado. recebendo os resultados, né? Isso. Então, é muito bom. É ótimo, é ótimo. Então, assim, não precisa ser só no centro budista que a gente pode se energizar. Aonde tiver um local onde tem oração, e tem uma outra coisa que a gente tem que cuidar, né? Tem lugares que tem uma vibração já mais baixa. E a pessoa que é ansiosa, ela tem que ter cuidado nesses lugares, né? Não nada contra, assim, mas tem lugares que tem, né? Principalmente, como é que um lugar assim que nem bar, por exemplo. Bar tem que ter cuidado, Sim. porque ele já tem uma Uhum. energia mais baixa, às vezes pode ter dado alguma briga, alguma coisa, discussão, tem bebida alcoólica, pessoas alcoolizadas, né? Que às vezes se passam do limite e tal. Então, ali já tem uma energia mais baixa, então a gente tem que ter cuidado nos lugares que a gente vai também. Porque daqui a pouco, se a gente não se protege energeticamente, a gente acaba pegando essa influência. E a pessoa ansiosa, como eu tinha, eu fui descobrir que eu tinha uma sensibilidade, assim, tipo uma esponja, sabe? Eu captava Sim, algumas deve coisas. Tinha ser. locais que eu chegava, eu tinha crise de ansiedade, porque eu não sabia lidar com a minha energia, não sabia me proteger, né? Hoje eu já Uhum. sei, né? Hoje eu aprendi. Mas na época eu não sabia, então tinha locais que eu chegava que eu sentia. E também lugares que. Teve uma vez que aconteceu um episódio num lugar e eu fui e depois eu me senti mal naquele lugar e eu não sabia por quê, mas assim, as pessoas maravilhosas, tudo bem, fui bem recebida, mas sei lá, achei estranho. Depois eu fiquei sabendo que deu um maior barraco naquele lugar. Mas o que que aconteceu? A energia que estava pairando ali não era muito Ficou. boa. Sim. Ficou, e aí eu acabei captando isso, né? Eu não sabia, né? É, por Então, isso que com autoconhecimento, assim, a gente fazendo as práticas de meditação, tu começa a observar e tu começa a perceber quando e, as coisas às vezes não são tuas, ou são do e a lugar, intuição, ou né? é de alguma outra pessoa, e aí tu vai começar a perceber. E aí tu tem os mantras, né, que tu também pode repetir mentalmente, né? Quando tu chega em algum lugar e sente alguma sensação meio estranha ou ruim, então tu mesmo já tem essa ferramenta para utilizar. E aí não precisa falar, né? Tu pode só pensar. É, E aí tu já isso. vai também te harmonizar ali, te proteger, né? E às vezes até a tua intuição te diz, ó, não vai agora, né? Não entra, ou sei lá. Tu começa a te Sim, perceber e tu começa a te ouvir mais, né? E do que tu sai uhum, assim sim, com mesmo, certeza. né? Tem muito. Vai, não pensa, não se Uhum, escuta, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas dizer, bah, se eu tivesse ouvido, até tive uma intuição de não fazer isso, mas acabei teimando e fui, e não né, dando acabou, bola. e Sim, acabou me prejudicando essa situação, X e tal. Então, a gente, isso que tu falou, o autoconhecimento nos livra de muitas coisas, né? sim. A gente não é mais, a gente é meio infantil no sentido assim, espiritualmente falando, né? Ainda a gente está engateando na Engatinhando, espiritualidade, né? é. Então a gente ainda não está maduro nesse sentido, a gente está despertando mais para a espiritualidade agora. E não é a espiritualidade, não estou falando de religião. Espiritualidade é tu Não, te conhecer, é tua intuição, né? E tudo assim, né? Chegou meu filho aqui. Oi, filho. chegou o assistente. Ah, não, ele foi dar uma passeada com o pai dele hoje. Hoje é o dia deles passearem, Ah, os dois. muito bom. Então tá, se o pessoal não tiver mais nenhuma pergunta, Eu acho que eu não. acho que Sim. ficamos por aqui. Ai, Andressa, muito obrigada por ter aceitado o meu Ah, eu que convite. Foi agradeço. maravilhoso, foi uma conversa maravilhosa. Eu espero que os nossos seguidores aí aproveitem essas dicas. Ficou um pouquinho longa a nossa live, mas Sim, tem muita dica legal aí que eles podem aproveitar aí e ver aquela que mais se afinizem, né? Que mais seja, esteja sim, mais sentindo, né? Não existe certo e errado. O certo é exato, aquilo que é bom para ti, né? exatamente. Uhum. Tem que ir Então, testando e vendo o que e que se afiniza, o que que dá certo para cada um, né? isso, tu E não é precisa isso usar aí. uma prática sempre a mesma, tu pode trocar. Eu já gosto de trocar, né? Eu uso um tempo uma, daqui a pouco eu uso outra. E assim vou indo, Sim, vou testando e vou vendo aquela que eu mais gosto. E essa que eu sim, mais gosto, eu volto de novo. sim. É bem isso, né? Então tá. Então tá, eu que agradeço.
Gostei bastante. Ai, que bom. Vamos fazer mais. Sim, vamos Mais fazer, assuntos aí. Então tá. com certeza. Agradecer a Então tá, todos que Vivi. assistiram, todos que vão assistir ainda, que eu sei que vai ter um pessoal que disse que vai assistir depois. Então, assim, Foi. agradecer pela oportunidade, pela confiança. Sim. A Andressa, Pelas convidadora. perguntas que mandaram. Eu agradeço a Andressa, né, de ter aceitado essa participação. A Andressa é uma pessoa muito iluminada, muito íntegra, né? Uma pessoa muito especial, né? Então, por isso que eu convidei ela também, para eu sabia que ela tinha muita coisa bacana para contribuir aqui no nosso, aqui no pros pessoal, né? E é isso, né? O que a gente puder passar de conhecimento para as pessoas, para ajudar elas, é bom, né? Vai ser sempre bom, Sim. né? Se ficarem com alguma dúvida, depois tu vai E, salvar a live lá no teu perfil, né? Daí podem comentar lá embaixo e a e gente vai. pode comentar O que aí a para gente puder ajudar, a gente ajuda. olha aqui, ó, dá um oi ali. Ó, esse aqui é meu Oi, filhote, é o tudo bem? Rafael. Pode, pode. E ele não se aguenta, né? Tem que vir aqui dar um oi. Então tá, gente. Muito Isso. obrigada, muita luz para todos. E vamos lá, vamos praticar o Japamala aqui, Isso fazer aí. aí as práticas, né? E eu também, se quiserem um japamada especial, a Andressa faça. É lindo, maravilhoso. Eu adorei. E mandou entregar na minha casa ainda, ó. Muito show! Só acertar lá com ela os valores e ela manda para casa. Muito legal, muito Isso show. aí. Faço grande, Então faço tá. pequeno. Isso, E vou ver mais um para fazer, daí eu te falo, tá? Ah, isso que eu tá. te perguntar antes de encerrar, ó, curiosa. Que nem tu fez esse para mim, né? Se a gente quiser mais, tu acha que seria interessante? Tô com vontade de ter mais um, mas é por questão assim que eu achei lindo, né? Mas tu pode usar o mesmo sempre ou é bom ter mais de um japamala? Tu pode ter mais de um se tu quiser, tipo, trabalhar mais de um objetivo ao mesmo tempo, né? Porque aí Ah, daí tu interessante. vai utilizando um outro, né? Sei lá, um tu vai usar para o teu negócio, outro tu quer usar trabalhar relacionamento ou saúde. Então aí é bom se tu quer mantrar eles, né? Mas digamos, eu vou só focar agora no negócio, então eu vou fazer até eu atingir ali o meu É objetivo. Depois eu vou começar com um outro objetivo. que pode acontecer, né? Porque eu, por exemplo, Uhum, agora eu tô com três objetivos, três metas, né? uhum. Então, eu tô fazendo para uma coisa agora, mas eu gostaria de outra coisa também. Então, eu teria que ter um outro japamala para fazer É, num e daí depois no outro. Eu faço tu. um de manhã e um de noite. Dá para Isso, fazer também é. essa Uhum. jogada, né? Uhum. Ah, show, essa eu não sabia. Valeu. Mais uma dica E aí da quem Andressa. fizer, quem meditar e fizer os mantras, depois nos conta lá nos comentários. Isso, eu também quero saber como é que foi a experiência. Isso aí. Então tá. Uma boa noite a Então todos. tá. Muito Boa obrigada pela noite. Beijo. participação. Beijão. Com Deus. Até. Tchau, tchau.